Aqui, pessoal, eu tenho toda essa roupa aqui pra lavar. Eu já separei as coloridas pra lavar. Tem essa louça aqui. Esse balde aqui tá enchendo pra poder lavar lá fora. Tem o fogão pra dar uma limpezinha e guardar essas coisas que estão aqui em cima. A cozinha não tá tão bagunçada, não. Só essa bagunça que tá aqui de roupa mesmo. A sala tá desse jeito, porque daqui a pouco eu já vou trabalhar. Eu trouxe a bordadeira pra sala. E a máquina reta tá ficando aqui mesmo, por enquanto. Tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Essa bagunça aqui são encomendas que eu boto aqui. Quando eu termino de trabalhar, tem que guardar tudo de novo para tirar da sala. E é desse jeito. E aqui, como eu havia falado para vocês da máquina, ela já foi consertada, tá vendo? Tá funcionando, graças a Deus. Depois eu vou ter que dar uma limpeza nela, porque como ficou parada, ela juntou um pouco de poeira e sujeira, porque ela tá sem a capa. Eu vou comprar uma capa para ela, ou até mesmo vou fazer uma, que eu tenho um material aqui, um PVC, dá pra fazer. E ela tá funcionando, tá vendo? Aqui eu já coloquei a roupa pra bater. E graças a Deus ela já está pronta pra trabalhar. Coloquei o sabão. E é só colocar ela pra fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é lavar roupa. E é isso aí, vamos embora. Tá enchendo, funcionando perfeitamente, graças a Deus. Já lavei essa primeira remessa de roupa, muita roupa mesmo que tinha pra lavar. Como meu marido voltou a trabalhar, então ele tá sujando mais roupa, porque é uma roupa pra ir. E lá ele usa o uniforme, então todos os dias são 2 roupas pra lavar, né? Aí aqui já tá tudo estendido. Olá, pessoal, bom dia pra vocês. Hoje é sexta-feira, eu vim iniciar um vlog. E antes de iniciar o vlog, eu queria conversar com vocês sobre um assunto, assim, mais um alerta, né? Como muitos aqui sabem, a minha máquina de lavar ela tem dado problema. E eu chamei o rapaz pra vir olhar qual que era o defeito dela, né? Esse rapaz, ele sempre conserta as máquinas aqui da gente, da vizinhança e tudo mais. E eu chamei ele pra vir aqui olhar qual que era o defeito, ele olhou. E ele nem esperou eu falar direito, ele já falou que tinha sido a placa da máquina que tinha queimado. Aí até aí tudo bem, eu perguntei pra ele quanto que ficaria o conserto. Ele falou que tinha uma peça. Então, aí ele tinha falado que ele tinha uma peça lá usada. Se eu quisesse que ele colocasse essa peça usada, ele cobraria só o valor de R$150, que seria pra colocar a peça, né? Aí até aí tudo bem, concordei. Aí depois eu conversando com meu marido, aí a gente chegou na conclusão que era melhor colocar uma peça nova, porque a gente ficou com medo de colocar uma peça usada e de repente, depois da garantia que ele dá, de 3 meses, né? Que é a garantia como se fosse uma peça nova. Depois disso a peça fosse dar problema e a gente fosse ter que gastar novamente. A gente conversando, eu e meu esposo, a gente chegou na conclusão de que era melhor colocar uma peça nova. Aí a gente foi, no dia, depois mais tarde ele veio aqui pra tirar a peça da máquina pra levar. Aí a gente conversou com ele, falou que pra colocar a peça nova seria 190, que era o valor da peça, mais R$60 do trabalho dele, da mão de obra, né? E a gente deu preferência a colocar a peça nova. Meu marido perguntou pra ele se ele traria a peça, a nota da peça pra gente ver, porque é um direito nosso de ver se realmente ele comprou uma peça nova, já que ele falou que tinha uma peça velha lá, usada, ele poderia colocar usada e falar pra gente que comprou nova, né? Aí ele falou que não, que trazia direitinho a nota, tudo bonitinho pra gente ver, até aí tudo bem, né? Aí ficou acertado ele colocar essa peça nova. E aí depois ele apareceu aqui pra fazer o conserto da máquina, eu tava sozinha, meu esposo já tinha voltado a trabalhar. E aí eu fui lá, levei ele lá na máquina, ele foi pra colocar a peça. Ele não trouxe a peça plastificada, não vi. Perguntei da nota, ele falou que tinha esquecido a nota. Até aí tudo bem, né? Aí ele foi e abriu Então, meninas, aí como eu tava falando, ele abriu a peça lá, né, a máquina lá, e começou a testar a peça. Que ele falou que trouxe nova, era uma pecinha dessa aqui. Essa pecinha aqui, ela não é a placa. Essa pecinha aqui, ela tem, olha, o botão de liga e desliga, que é de ligar a máquina. E tem esse botãozinho aqui que acende essas luzinhas aqui, que é para selecionar a lavagem, o enxágue, a centrifugação e as outras funções da máquina, né? É essa daqui. Aqui vai aparecer aí ao contrário para vocês, mas aqui dá pra ver aqui, ó,
que é 2010, tá vendo? Ou seja, eu acredito que esse códigozinho aqui, essa data, seja a data de fabricação da máquina. Aí ele foi e colocou uma peça dessa lá, testou e não acendeu nenhuma luzinha dessa. Ele testou com a chave de teste, né, e tava funcionando. Aí depois ele testou essa daqui, ou seja, essa peça aqui que realmente é a placa da máquina. É onde faz toda a máquina funcionar, que isso aqui é conectado nos fios que tem para fazer o sistema da máquina funcionar. Não sei se essa realmente é a minha, porque eu não vi quando ele tirou. Ela tá até estragadinha aqui. Mas você olhando assim, ela não tá queimada em lugar nenhum, não tem nada preto, tá vendo? Quando queima alguma peça da máquina, da placa, ela vai ficar preto em algum lugar. E não está nada preto. Ignore minhas unhas, gente, é que eu não tive nem tempo de fazer. Ela não tem nada preto, tá vendo? Aí ele colocando lá, testando lá, testou essa outra, testou umas que supostamente ele trouxe, que falou que era nova, e não estava funcionando. E eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de aprender e entender as coisas. Eu fui e falei assim pra ele. Aí ele falou assim, é estranho, lá funcionou. Eu fui e falei assim, é porque não é a placa que queimou. Aí ele ficou meio nervoso, né? Ele falou assim, não, foi a placa sim. Eu falei, deve ser algum fio que deve estar desconectado, até porque a máquina, por 3 vezes... ela funcionou e parava, funcionava e parava. Ou seja, era algum mau contato dentro. E eu, pesquisando no YouTube alguns vídeos para consertar, eu até encontrei como abrir, como mexer, mas eu fiquei com medo, né, de mexer e estragar o resto da máquina. Aí tá, pra resumir o assunto, ele foi, botou lá a peça e falou, aí botou essa mesma peça, ele tirou e colocou essa mesma pecinha aqui. Aí eu fui e falei assim, já essa peça aí é a nova? Ele falou, sim, essa é a nova. Só que não era, essa peça aqui era a minha, que eu vi quando ele tirou da máquina. E a peça que ele trouxe, que ele falou que era nova, eu olhei e eu marquei ela. Nessa numeração que eu mostrei pra vocês, que aqui tinha a data de 2010, na dele tinha a data de 2011. Ou seja, eu acredito que a peça não era nova. Eu fui falei assim, não, mas essa peça aí é a minha. Eu marquei, essa daqui foi a que você trouxe. Ah, é verdade. Aí foi, mexeu pra cá, mexeu pra lá, colocou uma dessa daqui, né, na máquina, que ele falou que comprou nova, e colocou a outra pecinha dessa daqui na máquina. Porque ele conectou um fio lá, estava solto. Assim que ele conectou o fio, essa minha peça pegou, funcionou. Essa placa também funcionou. E a que ele trouxe também funcionou. Aí eu fui e falei assim, tá vendo? Não era a placa. Ele não admitiu que não foi a placa, porque se ele fosse admitir, ele ia ter que me devolver os 190 da placa que ele disse que pagou pela peça nova. Resumindo o assunto, não era a placa e ele não admitiu, mas eu sei que não era a placa, porque eu não sou burra. Ele só conectou os fios que estavam soltos e quando ele conectou os fios, a máquina voltou a funcionar. Até porque se não fosse o fio, teria funcionado essas peças quando ele colocou lá, porque não estava acendendo nada, não estava funcionando nada, mas a peça estava boa, porque ele estava testando com a chave e estava passando energia. Aí assim, ele consertou a máquina, ficou tudo certo. Ele até consertou a minha outra velhinha, que também não estava com defeito. Eu não sabia, eu pensei que ela estava com defeito. Era só a borracha embaixo no rolamento, que ela não estava dando pressão para girar o tanque, né, para bater a roupa. Tava deslizando por causa do óleo, tava tendo vazamento de óleo embaixo e ela tava deslizando. Ele só limpou e colocou a borracha novamente e ela tá normal, tá funcionando. Aí assim, o que eu quero passar com isso pra vocês é que quando a gente dá preferência a alguém, eu dou preferência a vir consertar na minha casa, porque eu olho. A maioria dessas pessoas que consertam as coisas, elas não são honestas. Não tô generalizando, gente, não estou generalizando. Eu estou falando que a grande maioria a gente sabe disso. Até porque não foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, já teve outras vezes com outras coisas. E assim, ele consertou a máquina, ela tá funcionando, ela tá perfeita, ok. Mas ele até hoje não trouxe a nota pra mostrar que realmente ele comprou uma peça nova pra colocar. E quem garante que ele não colocou a peça que ele já tem em casa? Eu paguei por uma peça nova. Eu queria ver a nota, é um direito meu de ver a nota, pra poder saber se realmente ele trouxe uma peça nova. E assim... depois eu procurando essas peças aqui, que são as peças que ele tirou da máquina, se essas peças aqui não estavam prestando, ele não tinha por que levar, certo? Aí eu procurei, eu não achei, ele levou as peças. Depois eu fui e perguntei pra ele das peças. Ele falou que comprou as peças que ele colocou na minha máquina em condição de troca na loja. E eu não entendi, a princípio eu não entendi. Se alguém entender sobre isso, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque eu não entendi.
Ele falou que na loja que ele vai comprar, ele compra a peça nova e ele tem que levar a velha e entregar para o proprietário da loja. Ou seja, é uma troca. Eu falei assim, mas como que é uma troca se você pagou pela peça nova? Ah, mas lá eles vendem em função de troca. Ou seja, eu acredito que essas peças aqui, se realmente for isso, eles pegam essas peças, reciclam e faz a venda, né? Bota para vender novamente, não sei. Aí eu falei pra ele, não, eu vou querer minhas peças, porque eu paguei pela peça que você colocou lá, ou seja, a peça que tá aqui é minha. Ele foi e trouxe. Ele ia levar umas peças velhas que ele tinha lá pra loja, que não tinha problema que levar. Ele até falou assim, eu já tô ficando chateado porque acho que você tá desconfiando de mim. Eu falei, não, não é desconfiando. É que o certo é o certo. Se a gente compra alguma coisa, a gente exige a nota, é um direito nosso, certo? Então, assim, ele ficou de trazer a nota depois e ele não trouxe mais. Ele sempre passa por aqui, mas não trouxe a nota. Então, gente, eu quero deixar pra vocês de alerta. A máquina tá funcionando, tá trabalhando, tá ok, mas ninguém garante que ele colocou uma peça nova. E também não era placa, porque eu vi que não era placa. Então, assim, hoje se a máquina der problema e eu conseguir identificar onde está o problema, se for a placa, ou se for só essa pecinha aqui, que é a pecinha de liga e desliga da máquina, eu vou saber trocar. Eu vou saber trocar, porque eu fiquei olhando como ele fez e eu vou saber trocar. Então, assim, a gente já vive tão cansado das pessoas quererem passar a perna na gente, que a gente tem que ficar de olho em tudo. Ou seja, a gente trabalha pra gente conquistar o nosso dinheiro, nossas coisas com trabalho, com suor. E assim, eu dou muito valor a cada coisa que eu tenho, porque eu sei de onde sai, eu sei o quanto a gente trabalha pra conquistar. E eu não vou afirmar que a peça que ele colocou não for nova. Porém, eu não vou afirmar que é nova, porque ele não trouxe a nota até hoje, ele não trouxe a nota. Ou seja, não existe nota, gente. Se existisse, ele teria trazido. E assim, ele me deu a garantia de 3 meses, né, da peça, como ele falou que é a garantia da loja e tudo mais. A máquina tá funcionando, tá ok. Mas, assim, se der problema de novo, é uma pessoa que eu não vou mais chamar pra consertar, entendeu? Porque ficou aquela dúvida, entendeu? Então, assim, eu tô deixando isso aqui como alerta pra vocês, que sirva de alerta mesmo, pra quando alguém for consertar alguma coisa na casa de vocês, vocês exijam sim a nota, é um direito nosso, tá no Código de Defesa do Consumidor, mesmo ele não sendo um técnico autorizado. Mesmo ele não sendo um técnico autorizado, mas é o trabalho dele e ele trabalha com isso. Ou seja, eu também trabalho e eu sou, assim, correta com meus clientes, porque nós devemos ser corretos. Então, assim, eu vou deixar isso aqui como um alerta pra vocês, vou mostrar pra vocês como a máquina ficou, tá funcionando, tá tudo perfeito, tá ótimo, eu gostei, né, por ela tá funcionando, por ela ter tido conserto, porque, como eu falei, eu comprei ela já usada, mas ela não foi barata. E prejuízo por prejuízo, né? Era melhor consertar ela do que comprar uma nova. Mas enfim, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se tiver alguém aqui que entenda alguma coisa, que conserta a máquina, que trabalha com essas coisas, por favor, deixe nos comentários se realmente é isso mesmo, como que funciona aí onde vocês compram essas peças. Mas eu vou ficando por aqui com esse vídeo e um beijo pra vocês. Tenham um ótimo final de semana e até mais. Tchau!